Olá, minhas amigas, meus amigos. É um prazer estar com vocês novamente na nossa jornada pelo direito do trabalho. Hoje, separei alguns temas para abordarmos. Vamos tratar do FGTS, vamos tratar da duração do trabalho e dos períodos de descanso. Então, temos uma longa estrada pela frente. Dessa forma, já vamos a ela e não percamos mais tempo. Bom, o FGTS ele é obrigatório para todos os trabalhadores, todos os empregados urbanos e rurais. É o que prevê o artigo 7º, inciso 3º da Constituição da República. Porque, como os senhores bem lembram, em um encontro anterior, eu destaquei que, anteriormente, havia o regime da estabilidade decenal. Então, após 10 anos, o empregado ele adquiriu o direito à estabilidade. Mas esse regime ele foi substituído pelo FGTS. Então, os empregados urbanos e rurais, hoje, eles são obrigatoriamente vinculados ao regime do FGTS. Também fazem jus ao FGTS os empregados transferidos para o exterior. Os senhores vão lembrar, quando nós estudamos a eficácia das normas de direito do trabalho, nós tratamos dos empregados transferidos para o exterior e nós mencionamos que eles também fazem jus ao FGTS. E a OJ número 232 da SDI 1, ela prevê exatamente isso. E o que é exatamente o FGTS? Bom, o artigo 15 da Lei 8.036, que é a lei que disciplina o FGTS, ele prevê que todos os empregadores, eles ficam obrigados a depositar até o dia 7, até o 7º dia de cada mês, em conta bancária vinculada, a importância correspondente a 8% da remuneração paga ou devida no mês anterior a cada trabalhador. Então, mensalmente, o empregador, ele deposita em uma conta vinculada do empregado a importância correspondente a 8% da remuneração paga a esse no mês anterior. Então, qual é exatamente a base de cálculo do FGTS? Bom, para a apuração do FGTS, deverão ser consideradas todas as verbas previstas no artigo 457, parágrafo 1º da CLT, assim como o salário utilidade e o 13º salário, além das horas extras e dos adicionais eventuais. É o que prevê a súmula número 63 do TST. Por outro lado, o pagamento relativo ao período de aviso prévio, indenizado ou não, ele também está sujeito à contribuição para o FGTS, de acordo com a súmula número 305 do TST. No entanto, o FGTS ele não incide sobre aquelas parcelas previstas no artigo 457, parágrafo 2º da CLT, nem sobre o valor pago a título de participação nos lucros e resultados, tampouco sobre o abono de férias e sobre as férias indenizadas. Os depósitos do FGTS, eles são devidos inclusive no caso de interrupção do contrato de trabalho, assim como, conforme já vimos, em algumas hipóteses de suspensão, como, por exemplo, aquelas decorrentes de acidente de trabalho e da prestação do serviço militar. A eleição do empregado para ocupar o cargo de diretor de sociedade anônima, como regra, ela implica a suspensão do contrato de trabalho, desobrigando o empregador de realizar os depósitos do FGTS. Esse empregador, no entanto, ele pode optar por permanecer realizando esses depósitos durante o período de suspensão, de acordo com o artigo 15, parágrafo 6º e o artigo 16 da Lei 8.036 de 1990, que é a lei, como dissemos, que disciplina o FGTS. Na dispensa sem justa causa, o empregador ele fica obrigado a depositar na conta vinculada do trabalhador do FGTS a importância igual a 40% de todos os depósitos realizados na conta vinculada durante a vigência do contrato de trabalho, atualizados monetariamente e acrescidos de juros.
Então, o depósito de 40% do FGTS, a conhecida multa de 40% do FGTS, ela deve levar em conta todos os depósitos realizados na conta vinculada durante a vigência do contrato de trabalho. Então, durante a vigência do contrato de trabalho, mesmo que o empregado, por algum motivo, já tenha levantado uma parte desses depósitos. Quer dizer, ainda que o empregado ele tenha sacado já uma parte desses depósitos, de acordo com a OJ número 42 da SDI 1, o empregador deverá considerar todos os depósitos realizados na conta vinculada durante a vigência do contrato de trabalho. Na hipótese de falência e extinção da empresa, há uma certa controvérsia quanto à exigibilidade da multa de 40% do FGTS. Prevalece, no entanto, o entendimento de que essa multa é devida, mesmo nas hipóteses de falência e extinção da empresa. A indenização rescisória, né, essa multa de 40%, ela também é devida na hipótese de rescisão indireta do contrato de trabalho. Caso, porém, a extinção do contrato de trabalho ela decorra de acordo entre as partes de culpa recíproca ou força maior reconhecida pela Justiça do Trabalho, a indenização ela será devida pela metade. Então, a multa que era de 40%, ela vai passar a ser de 20%, nas hipóteses de acordo entre as partes, culpa recíproca ou força maior. Há uma redução no percentual da multa. E quais seriam as hipóteses que autorizam o saque do FGTS, o levantamento do FGTS pelo empregado? Bom, são várias, então vamos passar rapidamente por elas. A primeira é, como já falamos, a dispensa sem justa causa. Também a dispensa indireta, a extinção por culpa recíproca e a extinção do contrato de trabalho por força maior. A extinção do contrato de trabalho por acordo entre as partes também autoriza o empregado a realizar o saque do FGTS, mas não de todo o valor depositado, apenas de parte dele, conforme já vimos ao tratarmos dessa modalidade de extinção do contrato de trabalho. A extinção da empresa, a nulidade do contrato do empregado público contratado sem concurso público e o falecimento do empregador individual também autorizam o levantamento do FGTS. Além disso, a aposentadoria concedida pela Previdência Social, desde que, em virtude dessa, o empregado deixe de trabalhar. O falecimento do empregado também autoriza o levantamento dos depósitos do FGTS. O empregado também vai poder levantar o depósito do FGTS, os depósitos do FGTS, para pagamento de parte das prestações decorrentes do sistema financeiro habitacional, do financiamento concedido pelo sistema financeiro habitacional. Ele também pode fazer esse levantamento para liquidação ou amortização extraordinária do saldo devedor de financiamento imobiliário obtido no âmbito do sistema financeiro habitacional. Também pode fazer o levantamento para pagamento total ou parcial do preço de aquisição de moradia própria. Fora isso, quando o trabalhador permanecer 3 anos ininterrupto fora do regime do FGTS, então vamos imaginar os senhores aprovados em breve nos concursos que almejam, após 3 anos, quer dizer, após 3 anos que vão permanecer fora do regime do FGTS, poderão fazer o saque dos valores que tiverem depositados nas suas contas vinculadas. Também é possível o saque dos depósitos do FGTS quando ocorrer a extinção normal do contrato a termo, inclusive dos trabalhadores temporários. A suspensão total do trabalho avulso por período igual ou superior a 90 dias também autoriza o saque do FGTS. Fora isso, quando o trabalhador ou qualquer de seus dependentes for acometido por neoplasia maligna, também é possível o saque do FGTS. Uma outra hipótese que
que autoriza o saque do FGTS é para aplicação em fundos mútuos de privatização. Só que nessa hipótese, é permitido a utilização apenas do percentual de 50% do saldo existente. O empregado também poderá fazer o saque dos valores do FGTS quando for acometido ou qualquer de seus dependentes for acometido pelo vírus HIV. Além disso, quando o trabalhador ou qualquer de seus dependentes estiver em estágio terminal em razão de doença grave, também se admite o saque do FGTS. Também é possível o saque quando o trabalhador tiver idade igual ou superior a 70 anos, ou ainda em razão de necessidade pessoal cuja urgência e gravidade decorra de desastre natural. Também se admite o saque do FGTS para integralização de cotas de fundo de investimento do FGTS, só que no percentual máximo de 30% do saldo existente. E as duas últimas hipóteses são quando o trabalhador com deficiência, por prescrição, necessite adquirir órtese ou prótese para acessibilidade e inclusão social e para pagamento total ou parcial do preço de aquisição de imóveis da União inscritos em regime de ocupação ou aforamento. São essas as hipóteses que autorizam o saque dos valores da conta vinculada do FGTS. Ainda no que diz respeito ao FGTS, vamos rememorar o que vimos sobre a prescrição. Como os senhores bem lembram, anteriormente se entendia que a prescrição, em virtude do disposto no decreto que regula a Lei 8.036, se entendia que a prescrição do FGTS ela era trintenária. Então, o empregado ele teria 30 anos para reclamar eventual diferença nos depósitos do FGTS. O STF, porém, ele entendeu que, uma vez que o direito ao FGTS está previsto no artigo 7º da Constituição da República, esse direito ele se sujeita ao mesmo prazo prescricional previsto no referido artigo para os demais direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. Então, a prescrição do FGTS é quinquenal, atualmente, observado o prazo de 2 anos após a extinção do vínculo. Então, o empregado tem direito a reclamar eventuais diferenças do FGTS até 2 anos após a extinção do vínculo e pode reclamar os 5 anos anteriores. Então, com base nesse entendimento, o TST alterou a súmula 362, prevendo exatamente isso e adequando o verbete à modulação feita pelo STF no julgamento em questão, para que, permitindo que naquelas hipóteses em que o prazo já estava em curso, se adote aquilo que vencer primeiro, ou o prazo que estava em curso, ou o entendimento, o prazo do entendimento atual. É importante destacar que, estando prescrita a pretensão principal, também está prescrita a pretensão relativa aos depósitos do FGTS concernentes a ela. Então, por exemplo, o empregado ele queria pleitear a percepção de diferenças salariais. Só que essas diferenças estão prescritas, então ele não pode mais pleitear essas diferenças. Consequentemente, ele também não pode pleitear o FGTS relativo a essas diferenças salariais. A prescrição da pretensão principal atinge também o FGTS. Bom, vamos agora a um assunto um pouco mais ameno, que é a duração do trabalho. Dentro da duração do trabalho, vamos analisar primeiramente a jornada de trabalho. Quanto à jornada de trabalho, há, na doutrina, 2 correntes. A primeira corrente é a do tempo à disposição. Então, considera-se
como jornada de trabalho todo aquele período em que o empregado ele fica à disposição do empregador, ainda que ele não esteja executando tarefas. E a segunda corrente, que é a do tempo efetivamente trabalhado, ela defende que não, que só deve ser considerado na jornada de trabalho aquele tempo efetivamente trabalhado. O artigo 4º da CLT, ele adotou a primeira corrente. Por quê? Porque, de acordo com o artigo 4º, é considerado como serviço efetivo o período em que o empregado está à disposição do empregador, aguardando ou executando ordens, salvo disposição especial expressamente consignada. Então, aquele período em que ele está aguardando ou executando ordens é considerado como serviço efetivo. Seguindo essa linha e ainda ampliando o entendimento, o TST ele editou a súmula 90, que em seu item 1, ela prevê as horas in itinere. Então, o que é que essa súmula prevê? Que o tempo despendido pelo empregado em condução fornecida pelo empregador até o local de trabalho de difícil acesso ou não servido por transporte público regular e para o seu retorno, deve ser computado na jornada de trabalho. Essa súmula, porém, assim como o artigo 4º da CLT, eles sofreram uma mitigação com a reforma trabalhista. E por que isso? Porque a reforma trabalhista inseriu o parágrafo 2º na CLT, que prevê o quê? Que não se considera tempo à disposição do empregador o período em que o empregado, por escolha própria, buscar proteção pessoal em caso de insegurança nas vias ou mais condições climáticas, bem como adentrar ou permanecer nas dependências da empresa para exercer atividades particulares, tais como práticas religiosas, descanso, lazer, estudo, alimentação, atividades de relacionamento pessoal, higiene pessoal e troca de roupa ou uniforme, quando não houver obrigatoriedade de realizar a troca na empresa. Então, assim, enquanto a teoria do tempo à disposição, com base nela, se entendia que desde o momento em que o empregado ele ingressava nas dependências da empresa, aquele tempo já devia ser computado na sua jornada, com esse parágrafo 2º, isso sofreu uma certa mitigação. Então, o parágrafo 2º criou hipóteses nas quais, apesar de já estar ou ainda estar na empresa, o empregado não tem aquele tempo computado como integrante da sua jornada. Além disso, o artigo 58, parágrafo 2º da CLT, ele sepultou a jornada in itinere, ele sepultou, como os senhores lembram, a súmula 90, em seu item 1, ela previa as horas in itinere, que era aquele tempo de deslocamento do empregado para ir até o emprego e voltar dele para sua residência, em condução fornecida pelo empregador quando o local de trabalho fosse de difícil acesso ou não servido por transporte público regular. E por que esse dispositivo sepultou as horas in itinere? Porque ele prevê expressamente que o tempo despendido pelo empregado desde a sua residência até a efetiva ocupação do posto de trabalho e para o seu retorno, caminhando ou por qualquer meio de transporte, inclusive o fornecido pelo empregador, não será computado na jornada de trabalho, por não ser tempo à disposição do empregador. Então, mesmo que ele se desloque em transporte fornecido pelo empregador, esse tempo não será computado na jornada de trabalho. Bom, um dispositivo da CLT que ele aplica esse conceito de tempo à disposição, mas de forma mitigada,
é o artigo 244, parágrafo 2º, que prevê o sobreaviso. Então, de acordo com esse dispositivo, as horas de sobreaviso serão contadas à razão de 1/3 do salário normal. E o que é o sobreaviso? É aquela situação na qual o trabalhador ele permanece num local determinado. Então, por exemplo, na sua residência, ainda que estando em sua residência, ele não pode sair de lá porque ele está à disposição o empregado está à disposição do empregador. Então, ele pode ser acionado a qualquer momento. Esse dispositivo, o artigo 244, parágrafo 2º, ele se refere aos ferroviários. Só que esse entendimento do sobreaviso, ele é aplicável, por analogia, a qualquer trabalhador que tenha que permanecer em local determinado, à disposição do empregador por um determinado período de tempo, aguardando ordens que, em virtude da possibilidade de ser acionado a qualquer momento. Então, por exemplo, o empregado que tem que permanecer o final de semana inteiro em sua residência, aguardando eventual chamado, ele está em sobreaviso. Então, ele vai fazer jus ao cômputo dessa jornada à razão de 1/3 do salário normal por aplicação analógica do artigo 244, parágrafo 2º. Agora, o TST ele já entendeu que o uso de celulares ou outros aparelhos que permitam a comunicação à distância, ele não caracteriza o sobreaviso. O que caracteriza o sobreaviso é justamente a restrição de locomoção. Nesse sentido, é a súmula 428 do TST. Então, assim, considerando o contexto atual, o sobreaviso ele vai ser cada vez mais raro, porque não há necessidade de o empregado ele permanecer num local específico. Ele pode desenvolver as atividades que desejar durante o seu final de semana, porque ele pode ser acionado por celulares. Então, é bom destacar, o que caracteriza o sobreaviso é a restrição de locomoção. E eu falei o tempo inteiro em jornada, mas o que é a jornada normal? A jornada normal é o tempo máximo em que o empregado fica à disposição do empregador. Então, ele está ali à disposição do empregador, executando ordens ou aguardando, sem que esteja prestando serviços extraordinários. Essa é a jornada normal. Quanto à jornada normal, o artigo 7º, inciso 13 da Constituição da República, ele prevê que a duração do trabalho normal, não superior a 8 horas diárias e 44 horas semanais, sendo, no entanto, facultada a compensação de horários e a redução da jornada mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Então, como regra, a jornada do empregado poderá ser de até 8 horas diárias, desde que respeitado o limite de 44 horas semanais. Se admite, no entanto, a compensação. Então, se admite, por exemplo, que o empregado não trabalhe no sábado e essas 4 horas que seriam cumpridas no sábado sejam distribuídas ao longo da semana. Algumas categorias, no entanto, elas possuem jornadas diferenciadas, como é o caso, por exemplo, dos bancários, que fazem, quando não ocupam o cargo de confiança, eles fazem uma jornada de 6 horas diárias e 30 semanais, e dos advogados, que quando atuam sem exclusividade, eles fazem jus a uma jornada de 4 horas diárias e 20 semanais. Mas algumas empresas, elas precisam trabalhar de modo contínuo, sem interrupção. E, para isso, elas dividem seus empregados em turnos. Então, por exemplo, a empresa ela precisa trabalhar 24 horas por dia. Ela pode escalonar seus empregados em 4 turnos de 6 horas. Agora,
o que acontece? Esses turnos, eles podem ser fixos ou móveis. Então, o horário, quando eles são móveis, o horário do empregado ele vai variar a depender do dia. E aí se caracteriza o turno ininterrupto de revezamento. O que é o turno ininterrupto de revezamento? O turno ininterrupto de revezamento é aquele regime no qual o horário de entrada e de saída do empregado ele varia de acordo com a escala de revezamento estabelecida pela empresa. Então, isso é algo que é extremamente prejudicial à saúde do empregado. Com base nisso, com base nesse entendimento de que essa variação habitual de horário, ela é prejudicial à saúde do empregado, a Constituição da República, ela previu, no seu artigo 7º, inciso 14, que a jornada dos turnos ininterruptos de revezamento ela será de 6 horas diárias, salvo negociação coletiva. Então, vão ser consideradas como extras todas aquelas horas que ultrapassem a sexta diária. Essa jornada pode ser prorrogada, conforme eu disse, por negociação coletiva. Mas, ainda que ela seja prorrogada por negociação coletiva, ela não pode ultrapassar aquele limite de 8 horas diárias. A súmula 423 do TST deixa isso claro. Por outro lado, a concessão do intervalo intrajornada e do repouso semanal remunerado não descaracterizam o turno ininterrupto de revezamento, com jornada de 6 horas diárias. Nesse sentido, há a súmula número 360 do TST. E também o turno ininterrupto de revezamento, ele não suprime o direito do empregado à hora noturna reduzida, conforme o J número 395 da SDI 1. Outra modalidade de jornada que nós temos é a jornada em tempo parcial, que tem previsão no artigo 58A da CLT. E o que é a jornada em tempo parcial? A jornada em tempo parcial é aquela na qual a duração do trabalho ela não excede 30 horas semanais, sem a possibilidade de realização de horas extras, ou não excede 26 horas semanais, com a possibilidade de realização de até 6 horas extras semanais. Vejam que esse número de 6 horas extras semanais, ele não é proporcional à jornada de 26 horas. Como assim? Ainda que a jornada contratada ela seja inferior a 26 horas semanais, o empregado ele não vai poder fazer mais de 6 horas extras semanais. Então, não é 26 mais 6, totalizando 32 horas semanais. Não. É 26 e 6. Então, se ele for contratado, por exemplo, para prestar 20 horas semanais, ainda assim, ele só vai poder fazer 6 horas extras semanais. Bom, mas as horas extras prestadas nessa hipótese, na hipótese de um empregado realizar jornada que não exceda as 26 horas semanais, elas poderão ser compensadas até a semana posterior à da sua execução. Caso não sejam compensadas, deverão ser pagas. O salário do empregado ele vai ser proporcional à jornada em relação aos empregados que cumprem o tempo integral. Então, é lícito o pagamento de um salário inferior ao salário mínimo ou ao piso da categoria, salvo para os empregados públicos. No tocante aos empregados públicos, o TST ele entende que, mesmo que a contratação seja para jornada em tempo parcial, não é lícito o pagamento de um salário inferior ao mínimo ou ao piso da categoria. Pode haver, o empregado ele pode migrar para o regime de tempo parcial, mediante opção manifestada expressamente por ele, na forma estabelecida em instrumento de negociação coletiva. Bom, já vimos as jornadas, mas como essas jornadas são controladas? Como o empregador tem noção da jornada cumprida pelo seu empregado? A CLT, ela estabelece que
os estabelecimentos com mais de 20 trabalhadores, eles obrigatoriamente deverão contar com a anotação da hora de entrada e saída do empregado. Quanto ao repouso, ele pode ser pré-assinalado. O que é que significa isso? Significa que ele não precisa ser necessariamente assinalado todo dia qual foi o intervalo para repouso, o intervalo intrajornada. Ele pode ser pré-assinalado. Então, aquele controle de jornada já pode vir com a marcação relativa ao intervalo intrajornada. Quanto às horas extras, elas podem ser... as horas extras não. Recapitulando. Então, a regra é que exista a marcação para os estabelecimentos com mais de 20 trabalhadores, é obrigatória a anotação da hora de entrada e saída. Porém, por negociação coletiva, isto é, por convenção ou acordo coletivo, o empregador pode passar a utilizar o registro de ponto por exceção à jornada regular de trabalho. Pode fazê-lo também por acordo individual. Então, por acordo individual, acordo coletivo ou convenção coletiva, pode-se adotar a utilização de registro de ponto por exceção à jornada regular. E como seria isso? O empregado, ao invés de anotar todo dia a jornada dele, ele anotaria apenas naqueles dias em que ele não cumprisse a jornada contratada. Então, se ele é contratado, por exemplo, para trabalhar de 8 às 17 com intervalo de 1 hora, e em um determinado dia ele trabalhou até às 18, nesse dia ele registra essa prorrogação. Seria o registro de ponto por exceção à jornada regular. Bom, mas o fato é que os controles de horário, eles devem, quando houver realmente a anotação da hora de entrada e saída, eles devem refletir a jornada efetivamente cumprida pelo empregado. Eles não podem ser uniformes, então não pode ser todo dia o mesmo registro, de 8 às 17 todos os dias. Não, se ele entrou às 8h01, ele tem que anotar 8h01. Se ele saiu às 17h02, tem que anotar 17h02. A súmula 338 do TST prevê isso. Mas não serão descontadas nem computadas como jornada extraordinária as variações de horário no registro de ponto que não excedam 5 minutos, desde que respeitado o limite máximo de 10 minutos diários. Então, os controles devem refletir a real jornada cumprida. E a jornada extraordinária? O que é? Bom, a jornada extraordinária é aquela prorrogação, conforme vimos, que ultrapassa a jornada habitual do empregado. Ela só pode ocorrer excepcionalmente e ela depende da existência de acordo de prorrogação de jornada celebrado individualmente entre o empregado e o empregador ou coletivamente através da convenção acordo coletivo de trabalho. Então, depende necessariamente da existência de acordo de prorrogação individual ou coletivo. No caso das atividades insalubres, a jornada extraordinária, ela depende também de licença prévia das autoridades competentes em matéria de higiene do trabalho, salvo quando existir convenção coletiva ou acordo coletivo autorizando o labor, ou quando se tratar de jornada de 12 por 36. Além disso, a jornada extraordinária ela deve respeitar o limite de 2 horas extras diárias. Agora, essa exigência da existência de acordo de prorrogação de jornada, acordo individual ou coletivo de prorrogação de jornada, ela é excepcionada nas hipóteses de necessidade imperiosa, que é aquela decorrente de força maior ou de serviço inadiável, isto é, de um serviço cuja interrupção pode causar prejuízo manifesto para o empregador. Ela também, nessas hipóteses, o empregador ele pode exigir o cumprimento de jornada extraordinária independentemente
da existência de acordo de prorrogação de jornada. Mas deve-se observar, nessas hipóteses, o limite de 12 horas de trabalho. Então, nessas situações, se admite que aquele limite de 2 horas extras diárias seja prorrogado para 4 horas extras diárias. Então, o empregado ele pode vir a realizar até 12 horas de trabalho. Também se admite que o empregador exige o cumprimento de jornada extraordinária, independentemente da existência de acordo de prorrogação de jornada, nas hipóteses de interrupção do trabalho resultante de causas acidentais ou de força maior. Caso isso venha a ocorrer, a duração do trabalho ela vai poder ser prorrogada por até 2 horas diárias, durante o número de dias indispensáveis à recuperação do tempo perdido, até um limite de 45 dias por ano, desde que exista autorização da Secretaria competente do Ministério da Economia. E a remuneração da jornada extraordinária, como é que ela é feita? A remuneração da jornada extraordinária, ela é feita, como regra, com um adicional mínimo de 50%. Então, as horas extras, elas deverão ser calculadas com base no valor da hora normal, integrado por todas as parcelas de natureza salarial recebidas pelo empregado, acrescidas, e esse montante vai ser acrescido de um adicional de 50%. A supressão total ou parcial do serviço suplementar prestado com habitualidade, isto é, por pelo menos um ano, ela assegura ao empregado o direito à indenização correspondente ao valor de 1 mês das horas suprimidas, total ou parcialmente, para cada ano ou fração igual ou superior a 6 meses de prestação de jornada extraordinária, observando-se a média das horas suplementares dos últimos 12 meses, multiplicada pelo valor da hora extra do dia da supressão. Então, a hora extra prestada habitualmente, isto é, por pelo menos um ano, caso ela venha a ser suprimida, ela assegura ao empregado uma indenização calculada nos moldes expostos. Além disso, as horas extras prestadas habitualmente, elas integram o salário do empregado, refletindo nas férias, no 13º, no FGTS, no descanso semanal remunerado, nas gratificações semestrais e no aviso prévio. Porém, as horas extras prestadas, elas podem ser também compensadas. Como assim? Bom, elas são compensadas mediante a diminuição do trabalho realizado em outro dia. Então, e como é que essa compensação ela pode se dar? Ela pode se dar em até um ano, desde que exista banco de horas pactuado por meio de acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho. Mas, importante, sempre observando aquele limite de 2 horas extras diárias. Então, o empregado ele realiza horas extras e pode compensá-las em até um ano da sua realização, desde que exista banco de horas pactuado por negociação coletiva. Mas, esse banco de horas ele pode ser também pactuado por acordo individual escrito. Só que nessa hipótese, a compensação ela deve se dar em até 6 meses. Então, havendo banco de horas pactuado por acordo individual escrito, a compensação ela vai ser em até 6 meses. E, por fim, pode haver a compensação em razão de acordo individual tácito ou escrito no mesmo mês. Então, tem essa terceira opção. O não atendimento legal, o não atendimento das exigências legais para a compensação da jornada, ele não implica a repetição do pagamento das horas extras excedentes à jornada normal diária, desde que não ultrapassada a duração máxima semanal. Então, vai ser devido apenas o adicional. Por outro lado, a prática atual de horas extras, ela não descaracteriza o acordo de compensação de jornadas e o banco de horas. Então, restou superado o entendimento que havia há algum tempo na jurisprudência de que a prática habitual de horas extras descaracterizaria o acordo de compensação de jornadas e o banco de horas. Havendo a rescisão do contrato de trabalho,
sem que tenham sido compensadas integralmente as horas extras prestadas, o trabalhador ele vai fazer jus ao pagamento das horas extras que não tenham sido compensadas. Outra hipótese de compensação de jornada que nós podemos apontar é a jornada de 12 por 36, que é aquela na qual, como o próprio nome já diz, o trabalhador ele trabalha por 12 horas e descansa por 36. Essa jornada de 12 por 36, ela deve ser instituída por acordo individual escrito, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Nela, os intervalos para repouso e alimentação eles poderão ser observados ou indenizados. E a remuneração pactuada com o empregado, ela já abrangerá os pagamentos devidos pelo descanso semanal remunerado, pelo descanso em feriados, e serão ainda compensados os feriados e as prorrogações de trabalho, serão considerados compensados os feriados e as prorrogações de trabalho noturno. Agora, é bom salientar que há uma parcela de empregados que não tem direito às horas extras. E quem seriam esses empregados? Bom, vamos a eles. Primeiro, é o empregado que ele realiza atividade externa, incompatível com a fixação de horário de trabalho. Então, nessa hipótese, há uma presunção de impossibilidade de controle, mas essa jornada externa ela deve estar registrada na carteira de trabalho do empregado. A outra modalidade de empregado que não faz jus às horas extras, ao pagamento de horas extras, é o empregado em regime de teletrabalho, desde que esse regime de teletrabalho esteja previsto no contrato de trabalho do empregado. E a terceira hipótese é aquela dos gerentes, assim considerados os exercentes de cargo de gestão, aos quais se equiparam os diretores e chefes de departamento ou filial. São aqueles empregados que nós vimos, os ocupantes do cargo em confiança. Esses, eles devem receber um salário que, compreendendo a gratificação de função, se houver, não seja inferior ao salário que eles recebiam anteriormente, acrescido de 40%. Em todas essas hipóteses, no entanto, se for comprovado o controle de horário, o empregado ele vai fazer jus às horas extras. Porque em todas essas três hipóteses, presume-se que não há o controle de horário. E o trabalho noturno? Vamos ver agora o trabalho noturno. Bom, o trabalho noturno para o empregado urbano é aquele realizado entre 22 horas de um dia e 5 horas do dia seguinte. Para o empregado rural, vai depender. Se ele atua na lavoura, é considerado horário noturno aquele realizado entre 20 horas de um dia e 5 horas do dia seguinte. E se ele atuar na pecuária, é aquele realizado entre 20 horas de um dia e 4 horas do dia seguinte. O trabalho noturno ele terá um acréscimo de pelo menos 20%. Caso, no entanto, trate-se de trabalhador rural, esse acréscimo deverá ser de 25%. Então, há um adicional à remuneração em razão do trabalho noturno. Para os empregados urbanos, 20% e para os empregados rurais, 25%. Caso haja a prorrogação da jornada noturna em horário diurno, então, o empregado que deveria trabalhar até às 5, ele trabalha até às 7 da manhã, por exemplo, as horas extras prestadas em horário diurno, elas deverão ser remuneradas como horas extras noturnas. Nesse sentido, é a súmula 60 no seu item 2 do TST, a súmula 60 do TST. A transferência do empregado que cumpre horário noturno para o horário diurno, ela autoriza a supressão do adicional noturno, não havendo de se falar em direito adquirido, tampouco em redução salarial. No horário noturno, a cada 52 horas e 30 minutos, considera-se que o empregado trabalhou 1 hora. Então, a hora noturna ela é reduzida.
Essa hora noturna reduzida, ela se aplica também ao trabalho em regime de turno ininterrupto de revezamento, que é aquele que vimos, é aquele no qual o horário do empregado ele vai variar de acordo com os turnos da empresa. No caso da jornada de 12 por 36, as prorrogações de trabalho noturno serão consideradas compensadas. E, por fim, o adicional noturno pago com habitualidade, ele integra o salário para todos os efeitos. Vamos agora analisar os períodos de descanso. O primeiro período de descanso que vamos analisar é o intervalo intrajornada. O intervalo intrajornada, para aquelas jornadas em que forem maiores do que 4 horas e menores do que 6, ele deverá ser de 15 minutos. Caso a jornada ela seja maior do que 6 horas, o intervalo mínimo ele será de 1 hora e máximo de 2 horas. Esse limite mínimo de 1 hora, no entanto, ele pode ser reduzido quando se verificar que o estabelecimento atende às exigências referentes à organização dos refeitórios e quando os respectivos empregados não estiverem cumprindo horas extras. Ele pode ser também reduzido por negociação coletiva, mas desde que observado aquele limite mínimo de 30 minutos. O empregado, se ele for contratado para cumprir uma jornada de 6 horas diárias, mas ele habitualmente ultrapassar essa jornada, ele vai fazer jus ao intervalo mínimo de 1 hora. É o que prevê a súmula 437 da CLT. Então, mesmo que ele tenha sido contratado para uma jornada de 6 horas diárias, se ele habitualmente ultrapassa essa jornada, ele vai fazer jus ao intervalo de 1 hora diária. Os intervalos eles não são computados na duração do trabalho, não sendo, portanto, remunerados. Há, no entanto, hipóteses excepcionais nas quais o intervalo concedido durante a jornada de trabalho deverá ser computado na duração dessa, sendo, dessa forma, remunerado. É o caso, por exemplo, do intervalo de 20 minutos, concedido a cada 1 hora e 40 de trabalho contínuo aos empregados que trabalham no interior de câmaras frigoríficas. Caso o empregador opte por conceder ao empregado intervalos não previstos em lei, esses não poderão implicar acréscimo de tempo ao final da jornada de trabalho, sob pena de serem remunerados como horas extras. A não concessão ou a concessão parcial do intervalo mínimo para repouso e alimentação implica o pagamento de natureza indenizatória apenas do período suprimido, com acréscimo de 50% sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho. Então, se o empregador, ele, em vez de conceder 1 hora, ele concede 45 minutos, ele vai remunerar apenas esse período suprimido, esses 15 minutos, com um acréscimo de 50%. Uma outra modalidade de intervalo é o intervalo interjornada, que é aquele intervalo concedido entre o término de uma jornada e o começo de outra, ou entre o término de uma semana de trabalho e o começo de outra. Esses intervalos interjornada eles podem ser remunerados, como é o caso dos DSRs ou RSRs e dos feriados, ou não remunerados. Entre 2 jornadas de trabalho deverá haver um período mínimo de 11 horas consecutivas para descanso. Não será computado na jornada esse período de 11 horas, nem remunerado. O desrespeito a esse intervalo implica o pagamento das horas suprimidas com o adicional de horas extras, assim como acontece com o intervalo intrajornada. E, por fim, o descanso semanal remunerado, que é aquele período de 24 horas consecutivas que ocorre uma vez por semana, preferencialmente aos domingos, no qual o empregado deixa de prestar serviço ao empregador sem prejuízo da sua remuneração. Esse intervalo, conforme eu salientei, ele deve ocorrer preferencialmente aos domingos. Então, o trabalho nos domingos, ele dependerá de autorização da Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia.
Nas atividades do comércio em geral, a Lei 10.101, 10.101 de 2000, ela autoriza permanentemente o trabalho aos domingos. Mas o repouso semanal remunerado, ele deverá coincidir com o domingo pelo menos uma vez no período máximo de 3 semanas. O sábado, ele não é considerado descanso semanal remunerado. Quando o empregado ele não trabalha aos sábados, o sábado é considerado dia útil não trabalhado. A não concessão da folga compensatória do descanso semanal remunerado implica o pagamento do dia trabalhado em dobro, sem prejuízo da remuneração relativa ao repouso semanal remunerado. Por outro lado, a concessão do repouso semanal remunerado após o 7º dia consecutivo de trabalho também implica o seu pagamento em dobro. O empregado, ele não tem descanso ao repouso semanal remunerado, ele não tem direito ao repouso semanal remunerado quando, sem motivo justificado, ele não tiver trabalhado durante toda a semana anterior, cumprindo integralmente seu horário. Então, se ele tem, por exemplo, uma falta injustificada, ele perde o direito ao descanso semanal remunerado. Para os empregados que cumprem a jornada de 12 por 36, a remuneração mensal pactuada, ela abrange os pagamentos devidos pelo descanso semanal remunerado e pelo descanso em feriados, e serão compensados os feriados e as prorrogações de trabalho noturno quando houver.